Vamos à questão número 13. A figura mostra uma barra apoiada entre uma parede e o chão. A parede é perfeitamente lisa. O coeficiente de atrito estático entre a barra e o chão é μ igual a 0,25. Letra A. Desenhe o esquema de forças que atuam sobre a barra. B. Calcule a tangente do menor ângulo alfa entre a barra e o chão para que não haja escorregamento. Vamos à resolução da questão número 13, onde nós temos uma barra homogênea, né? Onde ela está apoiada entre a parede e o chão, não é isso? E aí essa barra, ela nesse ponto a parede é perfeitamente lisa, né? E aqui nesse ponto existe um coeficiente de atrito de 0,25. Esse coeficiente de atrito, logicamente, é estático, né? Entre a barra e o chão. E ele pergunta para você, na letra A, o esquema das forças que atuam sobre a barra. Bom, primeiramente a gente vai ter que desenhar todas as forças que atuam na barra. Bom, se ela é homogênea, o peso dela está no meio da barra. Então, aqui eu tenho o peso da barra, correto? Vertical e para baixo, né? Apontando sempre para o centro da Terra, né? Lembrando que nós temos aqui a distância, né, senhores? Em cada um dos pontos da barra, tá? Em relação a esses pontos, a distância entre eles é L sobre 2 de cada extremidade, né? Lembrando que a barra, se ela tem comprimento L, então a gente coloca aqui L sobre 2, não é isso? Bom, outra coisa também que é importante é que esses pontos também correspondem à metade da barra em cada um desses lados, né? Lembrando que aqui, se a barra tem tamanho L, desse lado aqui nós temos L cosseno certo, senhores? Cosseno de θ porque está colado no ângulo, correto? Enquanto desse lado nós temos L seno de θ, ok? Bom, continuando então a resolução da questão. Ele pediu as forças, né? Aqui eu tenho o peso. Logicamente nós temos dois apoios, o da parede, né? Então existe aqui uma reação normal de apoio perpendicular à superfície e aqui também, ó, uma reação normal de apoio. Essa aqui eu vou chamar de NP, porque é a normal da parede, e essa aqui é NC, que é a normal com o chão, tá? Sempre, lembrando aos senhores, sempre formando o ângulo de 90 graus, já que eles são perpendiculares entre si, tá? Entre a parede e o ponto de apoio. Outra coisa também que é importante, senhores, é que existe atrito nesse ponto. Se o escorregamento da barra tende para esse lado, reparem bem, ó, o lado da caneta aqui, né? É sinal de que a força de atrito ela tem que estar no sentido contrário a esse escorregamento. Tá aqui, ó, no chão, a FAT, né? Lembrando que a FAT é μ vezes normal. Então, senhores, ó, a letra A já está resolvida, ou seja, nós já representamos todas as forças que atuam na barra. Então, letra A aqui, ó, resolvida, certo? Vamos agora à letra B, onde ele pede o seguinte. Ele pergunta a menor tangente do ângulo alfa entre a barra e o chão, ou seja, a menor tangente desse ângulo aqui, para que não haja escorregamento. Bom, para a gente começar, existem duas condições de equilíbrio. A gente só usou até agora uma condição, foi o somatório dos momentos. Mas existem duas. Existe também o somatório das forças. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Somatório das forças igual a zero. Só que nós temos dois eixos. O eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, a gente tem que olhar o eixo X primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no eixo X.
primeiramente. Em relação ao eixo X, eu tenho duas forças. Em relação à horizontal, eu tenho NP e FAT. Então, NP é igual a FAT, certo? Bem simples, bem fácil. Essa força anular essa em relação à horizontal. Já em relação à vertical, que é o eixo Y, nós temos duas forças, NC e peso. Logo, NC é igual ao peso. Vou lembrar os senhores que a força de atrito ela é μ vezes a normal no ponto, que no caso é NC. E como NC é igual ao peso, meus amigos, então a gente pode fazer uma junção dessas duas equações e dizer que NP é igual ao μ vezes o peso, certo? Com isso, a gente já consegue melhorar bastante aquilo que a gente já está fazendo, certo? Agora vem a segunda condição, somatório dos momentos igual a zero. E agora é que é a questão, tá? Então, sugestão do Douglas. Vou dar uma sugestão aqui do Douglinhas. Qual é o ponto que você vai escolher? Escolha sempre o ponto onde você tem a maior quantidade de forças. No caso aqui, eu vou escolher o chão, porque aí essas duas forças aqui, elas não realizam o quê? Giro na barra, certo? Vou falar de novo. Ó, eu vou escolher o chão, porque no chão nós temos a maior quantidade de forças. Então eu tenho aqui o NC e a FAT. Então escolhendo o chão, essas duas forças aqui, elas não realizarão giro na barra, certo? Então eu já vou direto para a questão sabendo que nós temos somente duas forças que vão realizar giro, certo? Uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Reparem que no sentido anti-horário eu tenho somente o NP realizando o giro. Ela vai fazer a barra girar nesse sentido, certo? Ou seja, o NP girará no sentido anti-horário em relação ao chão. Já o peso, senhores, eu vou fazer ela girar no sentido horário. Reparem que o peso faz ela girar nesse sentido. Então, na verdade, amigos, ficou bem fácil agora, né? A matemática vai me ajudar aqui, ó. Eu digo com certeza que NP vezes a distância perpendicular ao ponto do chão. No caso, ó, NP tem que formar ângulo de 90 com quem? Com L seno. Então, L seno de θ. Isso tem que ser igual a... Bom, igual a quem? No caso ali, o peso vezes a distância perpendicular, senhores, até o ponto do chão. No caso, a distância perpendicular é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui, amigos, reparem que o peso da barra está na metade. Metade de quem? Metade de todo mundo. Metade de quem? Do L cosseno de alfa. Então, isso aqui é L cosseno alfa, amigos, sobre 2, certo? Então, eu tenho aqui, ó, L vezes cosseno de θ, né? De alfa não, né? De θ. Desculpa aqui, pessoal, botei alfa, mas é θ, né? Θ, e aqui é θ também, certo? Sobre 2. Então, a questão, basicamente, ela acabou, né? Lembrando, amigos, que, né, NP é, ó, NP é μ vezes peso. Eu já posso, então, fazer o seguinte de cara, já dividir toda a equação por PL. Dividir a equação por PL, ó, vai ficar PL, PL, né? E aí só sobrou o que para mim? Sobrou aqui para mim, ó, matemática, ó, bem rápida, sobrou μ seno de θ é igual a cosseno de θ sobre 2, certo? Logo, se eu passar o cosseno
dividindo e o mi também dividindo, só que para o outro lado, eu vou ter que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a 1 sobre 2mi. Logo, a tangente de θ é igual a 1 sobre 2mi, certo? Substituindo os valores aqui, como o mi vale 0,25, já vou fazer bem rápido. 0,25 vezes 2 dá 0,5. 1 dividido por 0,5, a tangente de θ é igual a 2, amigos. Então, senhores, essa é a solução da questão número 13. Um grande abraço e até a próxima, amigos.